A palavra que eu quero que você guarde no teu coração é governe. Pode ser para você um pouco prepotente ouvir essa palavra, governe. Mas você vai perceber que tudo começar é a oportunidade de você e eu governarmos áreas que Deus confiou a cada um de nós. E antes de ler o texto, queria que você pensasse na pergunta simples. O que você diria de uma pessoa que recebeu uma herança de 635 milhões de reais? Primeiro, esse valor não tem nada a ver para você que pensou na mega da virada. Não tem nada a ver com isso. Até porque, aproveito para dizer que o cristão não pode ter vícios. E jogos viciam, viu? Além de que o jogo prejudica um bocado de gente, viu? Tem muita gente aprisionada nisso. Por isso o cristão não entra em jogo de azar. Portanto, se você pecou jogando na mega da virada, não peque novamente se você ganhou. Dê seu dízimo. Ruim demais, né? Bom, vamos voltar. Qual que era a pergunta mesmo? O que você diria de uma pessoa que recebeu uma herança de 635 milhões e perdeu tudo em 5 anos? O que você diria dessa pessoa? Incompetente, desorganizada. Mas eu queria que você pensasse, tirando agora o dinheiro. O que você agora pensaria de uma pessoa que recebeu um imóvel, um jardim incrível, cheio de beleza? Esse jardim tinha a assinatura do seu Criador. Um jardim onde as flores desabrochavam em cores vibrantes. Aonde havia um arco-íris terrestre que celebrava a vida em todas as formas. Árvores formidáveis, convidativas para a gente ficar debaixo de uma sombra gostosa. E frutos deliciosos. Pássaros multicoloridos que cantam melodias celestiais. Água cristalina, borboletas refletindo a beleza do céu exuberante na natureza. Um paraíso onde reinava a felicidade e a paz, sendo a única lei. Animais dóceis, graciosos, pastando nos gramados verdejantes, vivendo em plena, perfeita harmonia. E se eu dissesse que essa pessoa que recebeu esse imóvel, essa herança, perdeu tudo? Eu não estou falando de Adão e Eva, eu estou falando de mim, estou falando de você. Nós recebemos a melhor herança. E o que estamos fazendo com ela? Nós recebemos tudo do Criador. E o que você está fazendo com aquilo que Ele te deu? Leia comigo, Gênesis 1, a partir do verso 26. Então, Deus disse: façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, e olha a palavra domine, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem. Imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra.
Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Verso 29. Então Deus disse: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra, que produzem sementes, e todas as árvores que produzem frutos com sementes, elas serão alimento para vocês. Além disso, a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a todos os animais que rastejam sobre a terra, ou seja, tudo o que tem em si fôlego de vida, dou todos os vegetais como alimento. E assim foi. Deus viu tudo o que havia feito e percebeu que tudo tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Diga comigo agora assim: Senhor Jesus, fala comigo, eu preciso da tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. O texto de Gênesis tem um roteiro envolvente. Se você perceber, esse capítulo 1, que fala da criação dos dias, Deus está colocando tudo em ordem, através, como eu disse no domingo passado, da sua palavra. Ele diz: haja luz. A palavra criando todas as coisas. E eu já disse aqui o poder da palavra para colocar ordem na sua vida. Você precisa declarar ordem sobre a sua vida. E Deus cria tudo com ordem. Mas é interessante perceber que nesse roteiro, Deus diz e aquilo se torna visível, criado. Mas Deus diz o porquê Ele criou e para que Ele criou cada coisa. O roteiro é assim. Ele está dizendo a cada dia o que Ele cria, o porquê Ele cria e para que Ele cria. E quando Ele termina, antes de encerrar o dia de trabalho, porque a cada dia Ele diz, e acabou o quinto dia, o sexto dia, Ele diz que era bom. Ele fala da sua vontade sendo perfeita na criação, e tudo que Deus faz é bom. Mas quando Ele diz que fez eu e você, é muito bom. Tem 3 expressões chaves nesse texto que nós lemos: imagem de Deus, dominar e muito bom. Imagem de Deus é uma expressão também do latim, imago Dei, que revela o cuidado da criação. Eu e você refletirmos a glória de Deus, sermos Deus diante de tudo quanto Ele criou. Deus não compartilha a imagem e semelhança dEle com nenhuma outra coisa senão comigo e com você. Ele não diz para a luz que ela é a imagem e semelhança. Não diz para os animais, diz que eu e você somos imagem e semelhança. E quando somos imagem e semelhança de Deus? Quando cuidamos daquilo que Deus criou. Como quem? Como se fosse o próprio Deus cuidando. Por isso a palavra governe é muito importante. Porque a palavra dominar é a palavra governar. Deus pede para cada área ser dominada por alguém. Mas quando Ele cria tudo, Ele diz para o homem e para a mulher: governem, dominem, subjuguem. Tem a palavra no texto subjugar. João Calvino vai dizer: a imago Dei se refere à semelhança moral e espiritual do homem com Deus. Ou seja, Deus coloca o que Ele tem de moral, de espiritual, em mim e em você. E essa semelhança se manifesta com a capacidade de conhecer a Deus. Então você é capaz de se aproximar de Deus. Por isso que Romanos diz que os atributos invisíveis de Deus
faz com que eu e você perceba que Ele existe e que Ele é criador de todas as coisas. De tal forma que quem não reconhece Deus na criação é indesculpável. Mas João Calvino está dizendo, não só conhece a Deus, sabe quem o criou, mas ama o próximo como Deus ama. E nos relacionamos com o Criador. Você foi criado para isso. Nós somos criados para nos relacionarmos com Deus. O significado da palavra dominar não significa oprimir, explorar. Quando chegaram no Brasil, 500 e tantos anos, vieram para explorar o Brasil. Hoje, muitas vezes, nós achamos que aquilo que Deus criou é para a gente explorar, oprimir, destruir. Mas não, o domínio aqui é cultivar, é desenvolver, é administrar com mordomia, é saber que tudo que Deus fez é para ser cuidado como se Ele fosse o jardineiro desse jardim, mas Ele me colocou para fazer o trabalho no lugar dEle. Eu e você somos imago Dei, quando cuidamos do que Deus criou, como se Ele mesmo estivesse cuidando. E a minha pergunta para você, você está cuidando do que Deus criou? Você está cuidando daquilo que Deus colocou nas suas mãos? Você está governando com sabedoria? Ou estamos explorando, ou estamos oprimindo, ou estamos largando? Tudo que Deus cria tem uma característica, a sua vontade. E por isso a terceira palavra aqui é o bom, muito bom. Fala da perfeição, fala da beleza, fala que Deus faz tudo de acordo com a sua própria vontade. Meu irmão, você é obra da vontade de Deus. E Deus cria a mim e a você e diz que é bom a vontade dEle em você. Em você. Quantas vezes você olha para si mesmo e não se ama? Não se valoriza. Quantas vezes nós temos uma imagem distorcida a respeito de quem somos? Mas lembre que você foi criado por Deus. Existe sim um vírus aí em mim e você, que a gente luta todo santo dia, o pecado. Mas você é obra das mãos do Criador. Deus te criou. E Ele disse que você é muito bom, meu irmão. Se você tem acreditado em algo diferente disso, tem alguma coisa errada aí em você. Olha só o exemplo claro do que Deus está dizendo desse roteiro que eu disse aqui. Olha o verso 14. A palavra cria os luminares. E agora, para fazer separação entre o dia e a noite. As marcas também do dia e da noite mostraria as estações do ano. Lembra? Deus fala e a luz existe. E Ele explica, ó, é para ter estações do ano. É para separar o dia da noite. É para iluminar a terra. E Deus dá uma missão para a luz. Governe. Governe. Olha o verso 16, se você tiver com ele aberto aí, ou está aqui na tela. Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. É um exemplo que Deus usa a palavra governo sobre alguma área da sua própria criação. Então foi para os luminares, para o sol, para as estrelas, para a lua. Governe sobre o dia, governe sobre a noite. Mas quando Ele diz para mim e para você, depois de tudo quanto Ele fez no 6º dia
Ali tem o relato dos animais que rastejam, dos animais que foram cheios de fôlego, dos vegetais, de todas as coisas. E agora Deus diz para mim e para você: governe, subjugue, administre, cuide. Ele coloca uma auxiliadora idônea ao lado daquele homem e diz: cuide, ame, zele, não do jeito que você acha que deve fazer, mas como eu faria. Você tem cuidado dessa pessoa que Deus colocou ao seu lado, como Ele cuidaria? Você tem amado essas pessoas que convivem com você do jeito que Ele ama? Você tem cuidado do seu trabalho, que você acha que é seu, da empresa que você acha que é sua, sabendo que Deus é Senhor sobre todas as coisas, sobre o seu trabalho inclusive. Por isso, cuide como se Ele fosse o seu patrão. Zele pelas pessoas que Ele confiou para trabalhar ao seu lado, não como você fosse um dominador que tem escravos, mas como se você cuidasse de pessoas que compartilham do mesmo sonho que você. Você tem feito isso? Deus, Ele nos colocou aqui com esse propósito. Por isso, meu irmão, governe. Eu falei aqui no domingo passado, coloque em ordem a tua casa, coloque em ordem áreas da sua vida, mas hoje, se você não tem governado, se você não tem sido um bom mordomo, hoje eu convido você a governar de novo aquilo que Deus criou, aquilo que Deus confiou a você. Eu quero trazer algumas lições práticas para a tua vida, para a tua semana. Em primeiro lugar, esse texto me ensina a começar ou recomeçar, ou olhar como se tudo começasse agora, entendendo. Em primeiro lugar, você foi criado pela soberana vontade de Deus, a sua imagem e semelhança, e não por um acidente. Você pode dizer isso aqui comigo? Vamos dizer juntos? Você foi criado pela soberana vontade de Deus, a sua imagem e semelhança, e não por um. Deus criou você, meu irmão, com uma razão de existir, com um propósito. Sabe o que isso significa? Que Deus cria o homem com uma singularidade. O homem foi criado distinto de todas as outras coisas da criação. Você não é mais um. Você não é como os outros. Lembra tua mãe dizendo? Você não é o quê? Você não é todo mundo. Você é singular. Obra de Deus. Deus te criou diferente das outras pessoas. Nós precisamos perceber que essa singularidade nos diferencia de toda a criação. E olha só, ser imagem de Deus revela as qualidades de Deus em nós. Você tem qualidades divinas, mas você não é Deus não, viu? Calma aí, menos. Deus compartilha qualidades divinas que Ele divide com o homem. São os atributos de Deus que Ele compartilha comigo e com você. Ele nos dá a capacidade de amar. Ele nos dá a capacidade de criar, meu irmão. Você pode criar coisas. E quanta gente criativa, inteligente, que Deus colocou nessa igreja, para criar, para sonhar. Deus também nos dá a capacidade de ter relacionamento. Uns estão apanhando com isso, viu? Apanha feio. Mas Deus te dá a capacidade de ser melhor com as pessoas que Ele colocou ao seu lado. Deus te dá a capacidade de discernir razão, emoção. E por isso eu quero lembrar você que se dominar também significa ter domínio próprio, meu irmão. Se controle. Saiba que as emoções não mandam em você.
Você é senhor das suas emoções e sentimentos, dos seus pensamentos. Assuma o controle aí. Para de deixar qualquer coisa mexer, abalar a tua vida, a tua história, a tua caminhada. Lembre, em segundo lugar, que Deus deu a você uma missão para cumprir na criação. Você não está aqui para ser mais um na multidão. Vamos dizer isso? Lembre que Deus deu a você uma missão para cumprir na criação. Você não está aqui para ser mais um. Rick Warren vai dizer que a maior tragédia da vida não é morrer. Talvez você ache que o pior dos mundos é a morte. Mas é viver sem propósito. É gente que está aí, não sabe por quê. É gente que não entendeu a razão de ser e de existir. Mas lembre, a primeira lição aqui nos diz que você não foi um acidente. Não foi o seu pai que desejou, ou não foi um erro. Hoje a Mari está ficando mais velha, Mari. Não foi um erro, os seus pais. Não foi um desejo tão somente humano, foi um desejo divino. Você é vontade de Deus e é muito bom. Lembre disso. Mas lembre que você não está aqui de férias. Quem está de férias? Não, de verdade, de férias. Escolares, alguma coisa assim. Boa. Vamos voltar, né, gente? O ano começou. Eu estou trabalhando, poxa vida. Mas tem gente que acha que está de férias da vida. Não entende o seu compromisso, a sua responsabilidade, aonde está, aonde Deus nos colocou. E sabe qual que é o problema meu e seu? Não é aonde você está, porque tem gente que diz assim, se eu morasse em tal lugar, se eu fosse para tal região, se eu mudasse do país, lá eu seria feliz, lá eu sou melhor do que eu sou aqui. Se você não é onde você está, a gente precisa aprender a ser fiel no pouco, porque daí Deus nos coloca no muito. Aonde você está, você tem a missão para cumprir, seja na tua casa, seja no teu trabalho, aonde Deus te colocou. Deus te colocou nesse lugar para você ser uma bênção. Por isso que Gênesis continua com alguém sendo levantado para ser uma bênção. Você não está aqui para receber bênçãos, para viver tudo aquilo que você deseja para a tua história. Você está aqui para ser a vontade de Deus, aonde Ele te colocou. Por isso, lembre que você tem uma missão. Se você não está cumprindo o seu propósito, você está sendo mais um. E olha que Deus não fala muito bem de multidão, não. Quando a gente olha para os evangelhos, a multidão sempre toma decisões erradas. A multidão está sempre correndo atrás de alguém para governar sobre si. Quando Deus te coloca para governar sobre aquilo que Ele criou, aonde você está. Meu irmão, na sua casa, você precisa governar aquilo que Deus confiou a você. Marido, Deus colocou você como sacerdote do seu lar. O que você tem sido? Ontem meu sogro lá, lavando as coisas que a gente havia comido, daí me mandaram fazer uma coisa, o meu sogro já ia fazer outra coisa, eu virei para as mulheres lá de casa, estava minha mãe, minha sogra, minha esposa, eu falei, já escravizaram os negros, já catequizaram os índios, agora estão explorando os homens. Mas meu irmão, talvez você não entendeu o seu papel, aonde Deus colocou você. Deus colocou você, marido, você, pai, assuma o seu posto. Governe. E governe, não como aquele que oprime, como aquele que explora, mas você é imago Dei. Lembre que você é imagem de Deus, e você vai ser o esposo como Deus seria. Você vai ser o pai, mesmo quando a gente sabe, o que é que eu disse aqui, eu vou errar, mas o meu desejo é refletir
a imagem, a glória, a presença de Deus. Você, mulher, cumpra a sua missão. Deus tem uma missão para você. Eu tenho dito aqui desde o ano passado. Efésios 4, 5 e 6 tem uma ligação muito interessante. Capítulo 4 está falando sobre Deus espalhar sobre a igreja dons. Fala da unidade. E ele fala que ele levanta um para profeta, apóstolo, evangelista, mestre. E em seguida, sabe o que o texto diz? Maridos, mulheres. Fala, maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mulheres, se submetam aos seus esposos. Filhos, obedeçam aos seus pais e honrem. Pais, não irritem os vossos filhos. Sabe o que eu sempre fico pensando nesse texto? Que Deus poderia estar falando, Ele deu dons para pastores, evangelistas, para a igreja. Mas Ele está dizendo, eu dei tudo isso para você começar a exercer na tua casa, na tua família. Tem gente que quer mandar na igreja. Tem gente que quer achar lugar de domínio em cargo, em posição. Deus te dá, meu irmão, responsabilidade e missão a partir da tua casa. Você tem feito a sua parte? Você tem cumprido o seu papel? Como você tem cuidado da criação de Deus? Sabia que você é responsável por não poluir a natureza? Para não destruir aquilo que Deus fez. Pode matar uma barata, tá, gente? Mas como você tem cuidado de você mesmo? Você é templo do Espírito Santo, meu irmão. Você é criação de Deus. Você está cuidando da sua saúde. Você está cuidando da sua vida espiritual. Você está começando o dia com rotinas que te abençoam e aqueles que estão à sua volta. Cuide das suas emoções, meu irmão. Tem gente surtando aí. Tem gente atribulada demais. Cuida. Procura um especialista aí. Para de deixar todo mundo em casa maluco. Para com essa gritaria. Se cuida. Não cutuca aí não, hein? Estou olhando. Como você tem cuidado da tua família, do seu casamento? Como você tem cuidado? Esse final de ano para uma família da igreja não foi fácil. A família da Mari, que é líder do Alvo Kids, há alguns anos levaram 2 tias para eles cuidarem. Trouxeram de Araraquara para Marília. Colocaram elas numa casa na frente da casa deles. Na pandemia, levaram para dentro da casa deles. Final do ano, uma tia faleceu. A outra, no começo do ano, teve uma hemorragia terrível. Já com 90 anos, eu levo ceia para ela todo mês. E a gente bate um papo lá. Quase morreu também, as 2. Mas a questão não é a dor que eles estão passando, que foi difícil. Mas é a forma que essa família cuidou dessas 2 idosas, ou tem cuidado. Não teria obrigação. É tia. Mas qual tem sido o exemplo de cuidado que você tem sobre as pessoas que Deus colocou ao seu lado? Tem gente que não fala com parente. Tem gente que não olha na cara. Tem gente que não perdoa. Tem gente que não liga, tem gente que não lembra, tem gente que não percebe a necessidade do outro e diz para Deus que ama, que deseja o melhor para os outros, mas não ama aqueles que são de sangue, não tem disposição de abrir mão, não tem disposição de renunciar, não tem o cuidado devido. Deus colocou pessoas ao seu lado para que você aprenda como é o amor na prática. Ame, cuide, zele, cuide do seu trabalho, meu irmão.
é missão de Deus para você, cuide. Por isso eu quero terminar com uma última lição para a tua semana. Governe com responsabilidade e mordomia sobre tudo aquilo que Deus confiou em suas mãos. Você pode dizer isso comigo? Governe com responsabilidade e mordomia sobre tudo aquilo que Deus confiou em suas mãos. Por isso a palavra governo aqui é importante para mim e para você no texto. Deus cria tudo e diz, governe. O sol está governando sobre o dia, você vai governar sobre toda a criação. Você vai ser um mordomo fiel. Mordomo é aquele que administra aquilo que tem, aquilo que lhe é confiado. É como um dispenseiro que vai até a despensa, porque ele sabe aquilo que tem e ele faz o bom uso daquilo. Como você tem governado aquilo que Deus confiou a você? Como você tem zelado? Cuide dos seus dons espirituais, meu irmão. Use para a glória de Deus. Fala, mas pastor, eu passei tanta frustração nesse negócio de igreja. Meu irmão, seja bem-vindo, seja mais um aqui como eu também. Mas o dom é de Deus e o reino é dele. Que eu me resolva com Deus e com as pessoas e coloque à disposição aquilo que Deus me deu para a glória dele. Não é por causa da igreja, não é por causa do pastor, meu irmão. Que negócio de denominação o quê? No céu não tem essas coisas. Faça o melhor com aquilo que Deus te deu. Não use isso para esconder. Porque a parábola dos talentos, encontrada em Mateus 25, 14 a 30, fala de algo que Jesus quer me ensinar. Ele fala nela de um homem que antes de viajar, confia diferentes quantidades de dinheiro aos seus servos, de acordo com a capacidade de cada um. Ao retornar, ele cobra, ele presta conta dos seus servos, e ele diz, o que vocês fizeram com aquilo que eu te dei? Os que investiram e multiplicaram o dinheiro, receberam elogios e mais responsabilidades. Aquele que escondeu o seu dinheiro, por medo, é repreendido e perde até mesmo aquilo que ele tinha. Eu comecei aqui perguntando, o que você diria de alguém que perdesse tudo? Independente do valor aqui. E o que você diria hoje de você, que não tem administrado, governado, cuidado, cultivado, sido bom mordomo daquilo que Deus te confiou? Ele vai cobrar de mim e de você, não aquilo que Ele não te deu, mas tudo aquilo que Ele te confiou. E eu quero lembrar você, já te convidando para esse tempo de mesa, para esse tempo de ceia. Jesus, mesmo sendo Deus, Jesus é Deus. Ele veio entre nós, se fez como um de nós, não para ser servido, mas para servir. Jesus, Ele não veio a esse mundo querendo um trono, Ele veio para assumir uma cruz, porque Ele sabia quem Ele era, Ele sabia da sua missão, Ele sabia o porquê Ele estava aqui, Ele sabia quem Ele era e o que Ele deveria fazer, e Ele gastou todos os seus dias e anos para cumprir a sua missão, e o que Ele fez foi governar, cultivar, servir, amar, abençoar. E hoje, esse mesmo Jesus me convida, te convida a fazer o mesmo.
Você está cumprindo a tua missão? Não estou perguntando se você está ganhando dinheiro, meu irmão. Se você realizou todos os seus sonhos ou tem mais para 2025. Estou perguntando se você entendeu o teu papel na criação. Aquele jardim é responsabilidade minha, sua. Tudo que Deus fez é responsabilidade minha e sua. E você será a imagem de Deus. Você vai mostrar que tudo que Deus fez é bom, se no mínimo deixar como Ele criou. A pessoa que está do seu lado está pior de quando você pegou ou está melhor? Tudo que Deus faz é muito bom, irmão. Não estou perguntando se aquela pessoa aí que está do teu lado está do jeito que você gostaria. É se você ao lado dela está fazendo com que ela seja melhor. Porque a responsabilidade é sua. Não é você querer mudar o outro. Não é você querer melhorar o outro. É você ser a melhor versão do que Deus criou para você ser.